porta-vozes políticos. É melhor, se puder. Como? Os idiomas, Pepe. Eu não falo o principal porque eu nunca tive tempo. Mandarim, eu comecei a aprender mandarim 3 vezes. E os meus professores falavam, 4 horas de manhã, tem que repor tudo, 4 horas à tarde, no fim de semana fazer 8 horas de recapitulação. Eu falei, eu vou trabalhar quando? Né? Infelizmente. Pepe, eu queria saber como você vê essa submissão da Europa que produz, principalmente, vamos falar da Alemanha, que é o centro de tudo, eles vão aceitar passivamente essa imposição do império, né? Essa destruição da Alemanha. Como é que o povo alemão, como é que os industriais, os capitalistas alemães que produzem... Porque eu entendo o seguinte, tem uma parte aí que parece que está vendida, né, para o imperialismo, né? Excelente pergunta. Nossa, essa sua pergunta é o que deveriam ser os editoriais dos grandes jornais. Eles ainda têm grandes jornais na Alemanha. Imagina, eles não discutem isso em público. Ter um indício que responde à sua pergunta, em parte, é a delegação de industriais e de chefes de empresa que foi com o Scholz na viagem que ele fez a Pequim recentemente. E eles se impuseram de ir junto com o Scholz, que eles falavam, escuta, você não vai destruir o nosso poder industrial assim, de jeito nenhum. Muitos de nós nem votamos em você e na sua coalizão. Então, eles foram para Pequim. Enquanto o Scholz estava discutindo política, os industriais estavam discutindo com industriais chineses, porque eles querem continuar a parceria industrial Alemanha-China. Então, essa desindustrialização alemã, como você disse muito bem, tem vários quintas colunas e atlanticistas tóxicos extremos na Alemanha. Tem, totalmente. Mas tem, por exemplo, você vê a burguesia industrial do norte da Alemanha, Hamburgo, por exemplo. Você vê os industriais do Vale do Ruhr, que é uma região super industrializada e é uma região da classe operária também, que é super legal. Eles não vão perder tudo que eles construíram desde o final da Segunda Guerra por causa de um bando de psicóticos green, que não entendem absolutamente nada de business, que é o caso do Robert Habeck, o cara é ministro da Economia, um absurdo. E aquela tonta terminal ministro das Relações Exteriores. Então, já tem uma clivagem pesada dentro da Alemanha, a gente não sabe como isso vai se resolver, inclusive agora. Por exemplo, se ainda que eles sobrevivam a esse inverno, já tem previsões de que eles não sobrevivem ao inverno de 2023, se continuar nesses termos, porque não vai ter de onde comprar energia. O Catar já falou, não tem. O Turcomenistão não tem para vender. A Argélia não tem extra. A Noruega não tem extra também. Não tem de onde vir. Né? Se o Brasil fosse uma potência exportadora de gás, eles podiam comprar LNG do Brasil, né? Por um preço adequado. Não chegamos a esse ponto. O LNG que eles vão comprar, entre aspas, os Estados Unidos, se chegasse, ia custar até mais do que os 5 vezes mais que está custando agora. O que eles vão fazer? Eles vão comprar energia russa no câmbio negro. Todo mundo sabe disso. Já está rolando, inclusive. Já está rolando. Essa história completamente absurda da União Europeia de impor o oil price cap, como chama? É o teto. O teto de preço de petróleo vindo por navios, por via marítima dos russos, que é um negócio completamente absurdo, porque é incrível, eles têm que saber que ninguém vai respeitar essa história. E o mercado, entre aspas, não vai... Eu falo com os meus amigos de Doha, do Persian Gulf, justamente, que são meus informantes de mercado de energia, eles falam, imagina, todo mundo vai fazer câmbio negro. E já está rolando o câmbio negro. E os russos, essa semana, no começo dessa semana, falaram a mesma coisa. Olha, nós vamos fazer o nosso teto de preço também. Só que esse é o nosso teto de preço. Se vocês respeitarem o nosso teto de preço, a gente vende. Se vocês respeitarem o da União Europeia, a gente não vende. Ou seja, o que o mercado vai fazer? Né? Na Rússia é o piso, né? No piso, o piso, exatamente. Então, essa clivagem já está rolando nos meios empresariais e, evidentemente, em toda a indústria de energia. Loucura. Sim, é uma loucura. Mas quando você vê o nível
desses dementes que hoje são a liderança da Comissão Europeia, que é um caso de demência à parte, né? A liderança da União Europeia. Imagina, o porta-voz de política externa da União Europeia, aquele catalão imbecil Borrell, que é incapaz de administrar uma stand de hot dog. Então, é desesperador. É uma conversa que a gente estava tendo, inclusive, esses dias, sobre o nível cada vez mais para baixo das elites ocidentais. A Liz Truss, lembra a Liz Truss, que não sabe ler um mapa? Ex-ministra das Relações Exteriores da Inglaterra. Deixa eu passar para o pessoal, vou pedir para eles fazerem... Como o tempo estourou, eu vou pedir para fazer em bloco. Então, você faz, ele faz, e aí você tenta responder geral para a gente poder atender a todos. Boa noite. Em outra edição do Brasil 247, o Atush havia perguntado sobre a guerra dos semicondutores. E aí você disse que estava fazendo uma pesquisa independente com algumas pessoas da área do TI. E depois esse assunto não foi mais tocado no 247, nem ouvi mais os seus artigos. Você poderia dar uma prévia para a gente? Não, porque não está fechado ainda. Não, vai sair. Eu quero soltar isso talvez no começo do ano que vem, porque entram várias questões super importantes que ainda não estão resolvidas. O que vai acontecer com a TSMC, a curto e a médio prazo. O fato de que os russos estão desenvolvendo a sua própria indústria de semicondutores, mas eu não tenho ainda dados práticos, e é uma coisa que eu só vou conseguir indo a Moscou, vai demorar ainda um certo tempo, e como a indústria americana vai driblar esse decreto do Biden quando foi? Outubro, novembro, que basicamente fecha a indústria americana de colaborar com a indústria chinesa. Então, são três vertentes da história que ainda necessitam aprofundar. Você lê coisas muito boas, mas não em detalhes, em alguns veículos chineses. Um deles é uma revista que chama Caixin, que é a melhor revista chinesa de business, de negócios. Eles, toda semana, têm uma matéria excelente sobre semicondutores, mas não respondendo essas perguntas em detalhe ainda. Opa, boa noite, Pepe. Primeiramente, obrigado pela palestra, foi incrível. Eu queria saber o seguinte, né? No decurso da palestra, o senhor disse que seria viável uma aliança entre a Rússia, a Alemanha e a China, que dominaria a Eurásia. Mas agora eu queria entender como isso seria possível se, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos essencialmente ocuparam a Europa com diversas bases militares. E outra pergunta que eu queria saber era a seguinte: a guerra do Afeganistão, de acordo com o senhor, ela simbolizou um fracasso dos Estados Unidos. Mas o mesmo aconteceu em Saigon, acho que em 75, que eles fugiram... 75, exatamente. E nem por conta daquilo os Estados Unidos foram destronados ali do palco de maior potência global durante a Guerra Fria. Eu queria entender por que o senhor vê o Afeganistão de forma diferente. Portanto, são essas minhas duas questões. Nossa, isso requer uma longa reflexão, na verdade. Primeiro porque as condições históricas são muito diferentes, né? Quando os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, literalmente, foi um trauma em todos os sentidos. Não só no complexo industrial militar, como na sociedade americana como um todo. Até em Hollywood, né? Eles tiveram que espiar a perda da guerra do Vietnã, fazendo os melhores filmes possíveis e imaginários sobre a guerra do Vietnã, dos quais o Apocalipse Now é a guerra do Vietnã no cinema. Então, eles sempre têm o soft power de retransformar e retrabalhar a história, né? Mas, na época, era a Guerra Fria. Ou seja, eles perdendo... Para citar o Kissinger, que o Celso citou agora há pouco, perdendo um dominó, eles não iam perder o império. E tanto que depois, o que eles estavam querendo, no fundo, é que o Vietnã não fosse antagonista do sistema americano. O Vietnã, pragmaticamente, mesmo permanecendo comunista, foi começar a fazer business com os Estados Unidos também. E fazem até hoje. A diferença do Afeganistão é que, por que eles estavam no Afeganistão desde o começo? A verdadeira razão dos americanos estar no Afeganistão, para ter um posto de observação e de monitoração bem próximo, tanto da Rússia quanto da China. E também do Irã, que o Irã faz fronteira com o Afeganistão. Super importante. Ou seja, eles estavam quase no coração da Eurásia. Monitorando, com bases militares, com satellites em todos os lugares, e monitorando tudo que estava rolando naquele espaço. Ou seja, era uma base avançada, claro que custava uma baba de dinheiro, mas eles podiam arcar, são um império, eles imprimem dinheiro a rodo, que não vale nada. Então é muito fácil desse jeito, né?
Então, eles nunca nem pensaram em sair do Afeganistão, eles achavam que iam estar implantados lá diretamente, como justamente essa base avançada do Império no centro da Eurásia e impedindo uma maior integração da Eurásia. O que acontece? Só para dar um exemplo de como isso imediatamente ficou claro, após eles terem sido expulsos de Cabul, os talibãs foram conversar com os chineses e os russos. Foi a primeira coisa, não só que eles fizeram, na verdade, os chineses e os russos chamaram, vocês não querem vir conversar? Nós vamos legitimar o governo de vocês, vamos investir no Afeganistão e, no caso dos chineses, nós vamos trazer vocês para as rotas da seda. Então, aquele corredor especial China-Paquistão, o corredor econômico China-Paquistão, agora vai incluir China, Paquistão, Afeganistão. E isso é uma coisa em gestação, é complicado, porque negociar com os talibãs é muito complicado, mas já está rolando. E isso prova que o objetivo dos americanos era provocar essa divisão dentro, no coração da Eurásia. E agora não tem mais. Ou seja, eles perderam estratégia, não só taticamente, como estrategicamente na região inteira. A primeira questão relativa agora ao fato da Europa essencialmente ser ocupada por tropas americanas mediante diversas bases que lá eles construíram depois da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Isso não abala, portanto, qualquer possível realização de uma aliança entre... Sim, claro, nossa. Bom, a Alemanha é um país ocupado, né? Aquela base de Ramstein na Alemanha, nossa, ela é capaz de monitorar a Alemanha inteira e controlar militarmente a Alemanha inteira. Na Itália é aterrorizante. Tem bases no norte, tem a base de Sigonella na Sicília, que é gigantesca, de onde saem drones e ataques ao norte da África, drones que vão atacar zonas tribais no Paquistão e no Afeganistão e tal. Claro, a Europa basicamente é ocupada. A França, por diversas razões históricas, pelo de Gaulle inclusive, não é um país ocupado pelos Estados Unidos. A Alemanha e a Itália ainda são. A gente está vivendo ainda resquícios da Segunda Guerra Mundial, como o Japão. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Pepe. Boa noite a todos. Mais uma ótima palestra. A minha pergunta é sobre a política interna chinesa aí na região. Queria saber a sua visão sobre esse terceiro mandato do Xi e um pouco das características dos novos líderes, o Politburo, sua estratégia de governança. Também comentar sobre essa eleição recente na ilha de Taipei, sobre a volta do Kuomintang ao poder e como vai ser o futuro das relações entre o continente e a ilha. E comentar o que está acontecendo agora na Mongólia, sobre esses atritos ali sobre... Revolução Colorida. O comércio de carvão, ali, os atritos sociais. Puta, dançou. É 1 hora, no mínimo, para falar disso a sério. Mundo complexo, hein, Pepe? Não, sério, para responder sua pergunta como se deve, é no mínimo 1 hora. Bom, olha, o X da questão do Xi.3, né? Ou 3.0, está no discurso dele no início do Congresso do Partido. Leia aquele discurso em detalhe, está tudo ali. Onde está a noção de modernização pacífica, onde está o recado subliminar que ele passou para o Sul global inteiro, basicamente dizendo, olha, nosso modelo deu super certo, aprendam com os nossos erros, aprendam com os nossos acertos e façam, cada um de vocês no Sul global, o seu próprio modelo. E, basicamente, a promessa dele de transformar a China num país estável de renda média, que é o próximo passo do país, depois da eliminação, praticamente a eliminação da pobreza terminal, que eles conseguiram até esse ano. E a promessa do mundo multipolar, que essa é a mensagem particular do Xi para os BRICS, para a Organização de Cooperação de Xangai, para todas essas instituições que estão trabalhando para a emergência do mundo multipolar. Está tudo lá. Isso acho que responde 90% das suas dúvidas. Obrigado, Pepe. Mongólia, que está acontecendo agora, eu ia falar disso no começo, eles estão tentando uma revolução colorida na Mongólia. Por enquanto é incipiente e não está funcionando. Pelo que eu vi, os protestos em Ulaanbaatar ontem tinha 1000 pessoas. Mas é um perigo. Veja bem, eles tentaram no Cazaquistão em janeiro. Não deu certo.
E eles vão tentar na Mongólia, porque a Mongólia é importante? Porque a Mongólia é entre Rússia e China e porque a transferência do gás do Nord Stream 2 para o Power of Siberia, o pipeline na China-Rússia, passa pela Mongólia. Eles têm que construir um interceptor ligando o Power of Siberia da Rússia, com o território chinês, e por isso tem que passar pela Mongólia. Ou seja, é perfeito como localização de Revolução Colorida, né? Obrigado, Pepe. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor. Então na volta. O meu também seria professor, mas pode ser o Pepe também. Eu morei na China há 3 anos, Pepe. Obrigado. Bárbaro. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Tuxo. Eu morei na cidade de Xi'an. Você morou em Xi'an? Foi. Nossa, que chique. Ele morou na capital imperial. E lá era a antiga Rota da Seda e o Xi Jinping tem um grande apreço àquele local. Então, quando ele ia visitar a cidade, praticamente ninguém entrava e ninguém saía da cidade, né? E a pergunta é a seguinte: na universidade que eu morei, a Xi'an tem uma grande porcentagem de quantidade de estudantes estrangeiros, e a maior parte lá são da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, e alguns países africanos e países árabes. Sobra um pouquinho para a Europa, América do Norte e quase nada de América Latina. Brasileiros era eu e mais um. E quando eu ia tomar café, um chá com os meus colegas de quarto árabe, a gente comentava bastante, né? E algum assunto que nunca fugia era o conflito Israel-Palestina. E eles falavam assim: Carlos, não existe Israel, só existe Palestina. E aí, isso era um consenso? É um consenso geral. Fantástico, eu tinha colegas do Bahrein, eu tive um colega que era do Afeganistão, cujo irmão dele estava tentando vender açafrão na China, e as outras pessoas de outras partes dos países árabes. Sim. E aí o professor aqui, Reginaldo, comentou um pouco sobre o Oriente Médio, né, o oeste da Ásia, e eu gostaria de entender, então, o porquê que as relações entre os países árabes e Israel estão como que voltando algo que nunca ocorreu no passado, né? E me parece que há uma grande pressão, eu não sei dizer, entre a pressão americana para que as relações sejam retomadas entre eles, mas que a população local, eles não veem isso com bons olhos. Gostaria de entender isso. Para mim? Pode ser, professor. Não. Obrigado. Obrigado. Não, veja só. Vou tentar ser rápido aqui na coisa. Em primeiro lugar, construiu-se uma ideia, né, quando cria o Estado de Israel, né, que é a Nakba, em árabe, né, catástrofe, vendeu-se a ideia, e essa ideia continua até hoje, né, que é uma guerra entre árabes e Israel, né. Então, essa ideia foi construída, criou-se um mito, né? Então, que Israel era menor, mais fraco, os árabes eram todos contra, porque logo que houve a guerra, Israel fala de independência, e foi a guerra de expulsão dos palestinos, alguns governos árabes enviaram alguns destacamentos militares, mas hoje você sabe que não foi nenhum exército, e eles participaram e cunhou-se uma guerra árabe-israelense. Guerra do Suez, que é dito como guerra árabe-israelense, não é verdade que isso tem alguma coisa a ver com a questão palestina. Tem absolutamente nada. O Nasser nacionalizou o canal, França, Inglaterra e Israel atacaram o Egito. O Egito foi agredido, né? Tanto é que a resolução na ONU, a primeira vez que União Soviética e Estados Unidos votam junto. Primeira e a única durante a Guerra Fria que foi para uma força de paz. A Guerra de 67 foi com Síria e Egito. A Guerra de 73 foi com o Egito. Nenhuma dessas guerras tinha a questão palestina presente. Então, se construiu essa ideia de que os governos árabes como um todo. Então, se olhar hoje, está tentando se formalizar. Mas, se você olhar desde então, há uma disjunção entre as elites árabes e o povo árabe. A elite árabe sempre que está bem com Israel. Se você perguntar para qualquer palestino como eles são tratados por essas elites, é tratado como lixo. Inclusive aqui no Brasil. Fica essa ideia de comunidade árabe. Não existe isso.
Existe questão com os palestinos e questão de classe, né? Então, hoje, está se formalizando algo que sempre teve. Veja o exemplo do Marrocos, pegar a coisa da Copa aí. O Marrocos é um dos países mais próximos de Israel. Veja lá que a seleção de Marrocos pôs a bandeira palestina. Isso acontece na Arábia Saudita, Catar e etc. Então, há uma amarração dessas elites árabes que os Estados Unidos, a Inglaterra, todos já fizeram com Israel. É isso. E, volta e meia, esses governos fazem algumas questões simbólicas para dar uma resposta a essa população, porque a questão palestina é a questão mais popular em todo o mundo árabe. Não tem outra questão. O cara fala até em questão palestina e não em desemprego, né? Então, há um movimento de base muito, muito forte para a questão do Estado palestino e, no topo, nas elites governantes, né, uma repressão, quer dizer, ao contrário, e todo esse movimento é, obviamente, articulado em todas essas elites ocidentais. Você vê essa história do Catar, quer dizer, essa hipocrisia, agora para criticar o Catar, etc. Para você ter uma ideia, o sheik do Catar, lá, o sheik, ele tem mais propriedade em Londres que a família real. Em Paris também. Paris também. Em Londres e Paris. Então não tem islamofobia, né? A islamofobia é com o pobre, não tem islamofobia com esses bilionários. Então, essa coisa de identidade islâmica, etc., é para o quê? Dissolver essas questões de classe e da luta palestina, né? É esse o problema. Obrigado, Reginaldo. Ótimo, Reginaldo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor Reginaldo também, mas tem a ver com o Pepe, aí acho que não vai dar tempo de avançar muito. Mas estou preocupado com, assim, Brasil, né? Minha preocupação, o resto do mundo aí não é nada. É o contexto dentro do qual nós estamos. Mas nós temos um problema muito sério aqui, que é o seguinte: a destruição do Brasil dos últimos 4 anos, ou que vem acontecendo nessa década, né? Ela não é por acaso, quer dizer, ela foi realmente armada, quer dizer, a própria Lava Jato, ela se nascia no Departamento de Estado, não sei aonde, e foi sendo construída, etc., com a conivência. O nosso Exército, as nossas Forças Armadas têm um papel muito importante nisso. Mas, enfim, o Brasil virou foco por alguma razão muito importante. Aí o Celso Amorim falou: o Brasil é importante no mundo, etc. Uma das coisas que eu vejo importante, de fato, é a Amazônia, a questão da Amazônia, que pode desequilibrar o mundo e tudo mais. Vejo também a questão da produção agrícola, que acaba tendo um peso importante no mundo, mas isso tudo não daria, não sei, me parece que não daria esse foco de por que essa estratégia aqui no Brasil, em particular, é tão importante. Bom, dá para entender um pouco por conta de que os Estados Unidos não querem grandes problemas, grandes concorrentes aqui no Sul, essa coisa toda dessa estratégia. Mas o que me foca é isso, quer dizer, a questão do petróleo. Quer dizer, uma das primeiras e mais importantes decisões que tomadas depois do golpe foi liberar o pré-sal. E o foco absoluto na destruição da Petrobras. Quer dizer, isso dentro desse contexto que você falou do petróleo, quer dizer, por que o Oriente, o Oriente Médio Oeste da Ásia, quer dizer, ele entrou nessa situação, mas aí começou a ter problema, quer dizer, começou a ter essas resistências todas. De repente a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos perdoando, entre aspas, a Venezuela, né, que é um grande produtor de petróleo. Quer dizer, como é que de fato a importância, como é que o senhor vê, né, obviamente, a importância do Brasil dentro desse foco, se é de fato importante, ou se o Brasil é só por causa da Amazônia, não sei. Eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho essa questão. Não, pode. Eu começaria dizendo, já que está falando várias vezes no Kissinger aqui, falar no demônio, vamos a ele, né? Então, o Nixon e o Kissinger conversando sobre
né, o Nixon disse se tinha medo de que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, né? Aí o Kissinger respondeu que não, que o Brasil seria a China, né? Então a dimensão e a importância do país para o continente é muito maior. E o Celso, eu acho que na fala do Pepe também apareceu da receptividade, né, da demanda que se tem, né? Na verdade, esperança nesses setores, né, que se opõem ao neoliberalismo em torno do Brasil. Então, a importância é muito evidente. Acho que a outra questão também, que você mencionou da Lava Jato, eu acho que, além disso, é uma guerra de corporação, né? Se você olhar a partir dos anos 2000, 2001, num mapeamento, tem alguns think tanks que fazem a cartografia das corporações. Eu me lembro que eu me assustei, porque nessa cartografia, pela primeira vez, apareceram 5, 6 grandes empresas, né, do Brasil. E essa é uma dimensão também fundamental. Então, porque às vezes a gente olha para o Estado, mas num sentido, né, meio, ainda que venha da esquerda, meio liberal, porque parece que é só um estatuto jurídico, né, acima das classes. O Estado é um espaço onde se dá articulação, né, das classes, né? E, portanto, ele passa a ser, na verdade, um instrumento dessas corporações. Então, aqui, claramente, foi uma guerra de corporação. Quando começou a Lava Jato, eu fui fazer uma hipótese, né, de cientista político, todo arrogante, e me estrepei, né, mas depois eu construí uma segunda. Primeiro, que se abriu o jornal Folha de São Paulo, o Estado, etc., era só matéria paga das corporações, da Odebrecht e tal. Aí eu disse, isso não vai ainda nada. E deu. Então, se deu, meu raciocínio não foi, inclusive setores dentro do PT, achando que finalmente a gente tinha chegado na ideia de equilíbrio de poderes, de um judiciário que pune, etc. Minha hipótese foi a outra, tem alguém maior, né, nessa história, essa que é uma guerra. Então, se hoje, ou cada vez mais, é muito interessante, se fala pouco de corporação, relativamente pouco, né, na medida em que elas aumentarem poder. Um dia eu fiz um teste com os alunos, que é pegar uns papelzinhos e colocar recursos naturais, ou produção industrial, qualquer, desde alimentos a manufaturados, põe numa cumbuca. Aí chacoalha e você tira. Não tem um que não está na mão de corporação. Um dia eu vi 85% das sementes do mundo está na mão de 5 corporações. Água. Né? Agora, tem locais onde essas corporações se articulam muito bem com os estados. Né? E essa guerra ocidental neoliberal. Para completar, a direita aqui, ia também falar para o Celso, a extrema-direita, se internacionalizou. E a esquerda não. Aí é que está. Não daria para a gente conversar aqui, mas acho que o Pepe concorda. Onde é que tem um pé da Rússia e meio pé da China e não vai adiante para derrubar o governo? Na Venezuela. Uhum. Não é por acaso. Não é por acaso. Não derruba o governo. Né? Então é isso. Esses são esses sistemas de aliança. Dizem, o ator sabe mais do que isso, aí os bastidores, foi desmentido, depois vou atrás, que o Putin ofereceu os serviços de inteligência russo para a coisa das redes e hacker, e ela não quis, antes da queda dela. Então é isso. Tem que ter essas articulações internacionais, senão dança, a hora que quiser. E tudo bem. Não, nem vou falar, deixa de mão. Excelente. Gente, excelente. Queria agradecer a todos. Pedir desculpas porque a gente já estourou bastante aqui o horário. Combinado era até 8h30. E agradeço bastante. Vamos transmitir no fim de semana. Obrigado a todos vocês. O pessoal quer passar a noite aí. Obrigado, gente. Obrigado.